Eu sou Antônio Costa, voluntário aqui mesmo do Jesus Amor Infinito, e trouxe um tema um pouco diferente, né? Por que algumas pessoas às vezes sofrem tanto e outras parece que têm tanta paz? O que será que muda de algumas pessoas que conseguem levar a vida de uma forma tão leve, enquanto outras parece que tudo dá errado e tudo é complicado? Então essa na verdade foi uma pergunta que eu sempre tentei olhar para mim. Como que eu deixava a minha vida mais leve? Como que talvez eu diminuía alguns tipos de sofrimento? Como que eu conseguia progredir mais na minha vida para ter mais paz? Jesus, quando ele falava para a gente, ele falava: o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, vem e me segue. Racionalmente eu entendi aquilo, mas no fundo do meu coração eu não conseguia sentir aquela leveza, eu não conseguia sentir esse fardo leve. Isso fez uma grande caminhada minha, foram mais aí de décadas tentando entender o que é esse jugo leve, o que é esse fardo suave, por que alguns sofrem mais e outros sofrem menos. E aí tentei compilar isso, tentando entender um pouco dos princípios que o Espiritismo traz para a gente. Quando a gente analisa o Espiritismo frente a outras religiões, né, cristãs também, outras religiões que acreditam em Jesus Cristo, para mim, talvez o Espiritismo ele mudou uma coisinha só, comparado, né, a outras religiões. Ele fala assim, olha, a gente tem várias vidas. Só que essa mudança de falar que nós temos várias vidas, que nós temos a reencarnação, muda completamente como a gente analisa o jogo. Muda completamente várias outras leis. Então é um pouco disso que eu vou tentar trazer aqui. Como a gente analisa a codificação espírita, como que a gente analisa esses conceitos base, né, qual que seria a base? Se fosse fazer a fundação de uma casa, tem a base daquela casa. Qual que é o conceito base, aonde o espiritismo está construído, e qual foi a correlação que eu consegui fazer disso para que a gente consiga ter uma vida talvez com menos sofrimento. E o primeiro entendimento meu foi justamente nesse. O que é o sofrimento? Se a gente fosse olhar assim, né, uma pessoa que sofre, ela tem experiências ruins, ela tem problemas de experiências ruins, e aquela experiência ruim causa um sofrimento emocional negativo. Então, pessoas que sofrem têm experiências negativas com emoções negativas. Aqui já começou a clarear um pouco mais para mim. As pessoas que, na verdade, não sofrem tanto, têm uma vida mais de paz, não quer dizer que elas não têm experiências negativas. Elas têm experiências negativas assim como eu. Só que essas experiências negativas não causam emoções negativas. Então a pessoa passava por uma situação de uma perda financeira, ela não sofria o tanto que eu sofria só por imaginar que eu poderia estar perdendo uma situação financeira. Eu imaginava que eu ia perder alguma coisa financeiramente, aquilo já me gerava uma carga negativa tão ruim, e ela perdia o emprego, não gerava uma carga negativa tão ruim nela. Percebe? Ela passou por uma experiência negativa que não causou uma emoção negativa. Eu nem passei pela experiência negativa e isso causou uma emoção negativa. Então aqui eu comecei a entender que a vida não é o que acontece com a gente, mas é a interpretação que a gente dá para a nossa vida. Então, enquanto eu analisava o Evangelho de Jesus puramente com o meu ego, puramente com o meu lado material, não faz sentido. Porque como assim? Se eu tenho duas capas, eu tenho que dar uma para o outro? Se um dá um tapa na minha cara, eu tenho que ceder a outra face? Como assim? Não parece fazer sentido. Porque eu estava olhando a vida puramente como o ego. Então, quando eu falei que o Espiritismo tem uma pequena mudança, né, eu estou falando de uma forma bem simplista. Claro que não é uma pequena mudança, mas é como eu entendi, como eu explico para os outros. O Espiritismo é o cristianismo, mas que acredita em várias vidas. Quando a gente fala que a gente acredita em várias vidas, a gente já assume um conceito base, que é o conceito da imortalidade da alma. Ou seja, eu, Antônio, tenho um corpo. Eu sou uma alma, estou com uma experiência corporal. A partir do momento que eu entendo que eu sou uma consciência, essa consciência nunca vai acabar, ela sempre vai existir e ela vai tendo experiências evolutivas.
Talvez o contrário disso seria eu entender que eu, Antônio, sou o Antônio e tenho um espírito, ou tenho uma consciência. Você viu que na minha própria fala, eu sou o Antônio, é o primário, é o mais importante. E o secundário, eu tenho um espírito. Quando eu falo, né, quando a gente entende no espiritismo, a gente entende que a ordem é o contrário. Que a minha consciência, o meu espírito, é a parte mais importante e a gente vai tendo as nossas experiências aqui dentro desse planeta. E aí surge mais um conceito que já se deriva disso, né? Existe o mundo espiritual e existe o mundo material. Seriam dimensões diferentes. Mas se o meu espírito, a minha alma, ele é mais importante, a dimensão do mundo espiritual acaba sendo mais importante ou mais primária. E aí, atrelado a isso, a gente já puxa mais um outro ponto. Dentro de nós, cada um de nós temos partes nossas que são mais animais, que a gente reduz de uma forma falando assim, ó, a gente tem o nosso ego dentro de nós. Né? Cada um de nós temos o nosso ego. O que o ego quer? Controle, não levar desaforo para casa, quer tudo para agora. Eu quero para agora, eu quero resolver aquele problema agora. Eu quero mais para mim e para os meus do que para os outros. Eu estou pouco me lixando para os outros. Pega mais ou menos como um animal. O que um animal de estimação quer? Quer carinho, quer comida, quer tranquilidade, não quer trabalho. Se preciso for, ele dá uma bocanhada, dá uma mordida, porque ele não vai levar desaforo para casa. Esse é o nosso lado, né, de ego. E toda vez que a gente consegue transcender esse ego e pensar nós como espíritos, como uma centelha divina, a gente pode traduzir isso como um eu superior. Então percebe como uma pequena mudança, olha, a gente tem várias vidas, já começa a remeter uma série de outros conceitos. Temos várias vidas porque, na verdade, somos um espírito, que estamos aqui dentro de uma experiência evolutiva. E se a gente pensar enquanto ser humano, a gente ativa o ego. Se a gente pensa enquanto espírito, a gente está cada vez mais pensando como uma centelha divina. E quando a gente consegue ativar essa centelha divina, quando a gente consegue pensar como um espírito, faz mais sentido eu amar, faz mais sentido eu perdoar. 7 vezes ou 70 vezes? Não, perdoar 70 vezes 7. Porque a gente entende que o perdão é você se desconectar daquela energia negativa. Faz mais sentido eu ser humilde, faz mais sentido eu ter paciência. Quando a gente olha todo o Evangelho de Jesus, foi isso que ele pediu pra gente. Virtudes e qualidades que estavam muito mais ligadas ao espírito e não ao nosso lado mais material. Então, voltando àquela definição, por que algumas pessoas sofrem mais do que outras? Meu entendimento foi que essas pessoas têm experiências negativas, assim como nós, porém essas pessoas não têm emoções negativas, porque elas vivem menos como um ser humano e mais como um ser transcendental. Às vezes elas nem acreditam em espiritismo, elas nem acreditam no cristianismo, elas se dizem até ateus. Mas ela vive como algo maior, ela vive como uma consciência maior. E aí ela pratica as virtudes que são exatamente as virtudes colocadas por Jesus. Então, eu comecei a tentar analisar sempre na minha vida todo o sofrimento que eu tinha, eu começava a tentar entender qual era a emoção negativa que eu estava despertando dentro de mim. E, assim, eu acabo conversando com muita gente, aconselhando muitas pessoas, né? Ontem, um amigo veio de longe, falou assim, Antônio, eu preciso conversar com você que eu estou com um problema, não consigo resolver esse problema, por favor, me atenda. Bom, marcamos numa padaria, vamos lá conversar. Vamos lá, 3 horas conversando. E aí conta todo o problema, e conta, olha, aconteceu isso no trabalho, eu tô com esse problema aqui com a esposa, tá assim, assim, assado. Vou ouvindo a pessoa, vou conversando, vou tentando mudar o ponto de vista dela. Até que uma hora eu falei pra ele, olha, será que você não tá sendo vitimista? Mas como assim tô sendo vitimista? Falei, olha o conceito de vítima. Pega um super-herói, né? Pega um desenho, um Batman. Você tem uma vítima que não consegue se resolver sozinha. E ela é uma coitada. Você tem um vilão e o vilão machuca ela. Porque o vilão é o cara mau. Aí faz sentido você ter um herói. Se não existisse vítima, não teria herói. Se não existisse vilão, não teria herói. Você está sendo vítima, ou seja, você não está conseguindo ser feliz na própria situação porque alguém externo está te causando um problema, porque você está entregando a tua emoção, o teu sentimento, a tua paz de espírito na mão
de outra pessoa que não faz o menor sentido. Por isso você está querendo recorrer para que o teu chefe seja o herói. E você vai no teu trabalho conversando com todo mundo e se lamenta com todo mundo para todo mundo te mostrar como você é uma vítima. E durante essa conversa caiu uma ficha na cabeça dele. Ele falou assim, cara, realmente, né, durante toda a nossa conversa está tentando falar assim, assume o controle da tua vida, seja protagonista na tua vida, para de ser vítima. E ele não conseguia entender, até que uma hora caiu a ficha e ele entendeu. Ele falou, parece que você tirou o sofrimento com a mão. Pergunta, externamente, o que mudou na situação? O chefe dele mudou? A esposa dele mudou? O filho dele mudou? O trânsito mudou? O governo mudou? Nada externo mudou. Mas na hora que ele mudou um ponto de vista diferente, todo o sofrimento saiu dele. Toda aquela angústia saiu. Então, muitas vezes, por que algumas pessoas sofrem mais do que outras? Porque algumas pessoas conseguem enxergar a vida de uma forma diferente. E outras enxergam a vida de uma forma talvez mais precária, mais animal, mais vitimista. E outras conseguem enxergar a vida de uma maneira talvez um pouco mais elevada, não sei se a palavra seria essa. Né? Então, o que esses princípios foram me ajudando? Quando a gente começar a entender que nós somos um ser imortal, que temos várias experiências evolutivas, que o nosso espírito nunca acaba e que nós viemos aqui para ter experiências. Assim como um aluno vai para a escola, tem aquele aluno que fala assim, poxa, que legal, hoje eu tenho aula de matemática, ou poxa, que legal, hoje eu tenho aula de educação física. Nossa, que legal, hoje eu tenho aula com aquela professora que é muito legal. E o aluno vai feliz para a escola. Mas tem aquele outro dia que ele fala assim, cara, 3 aulas seguidas de português. Estou dando esses exemplos porque eram os meus exemplos. Eu adorava matemática, adorava educação física e não gostava de português. Mas na segunda-feira coloca 3 aulas de português. Então tinha matérias e lições que eu não gostava. E tinha outras matérias e lições que eu adorava. Independente disso, o aluno vai para a escola todos os dias, porque ele precisa, através daquelas matérias, daquelas lições, adquirir uma série de conhecimento. E aquele conhecimento, aquela experiência que aquele aluno adquire, faz ele conseguir estar melhor posicionado para a vida. Vamos pegar essa mesma analogia e vamos aplicar para nós. Nós vamos ter experiências no nosso dia a dia que vão ser matérias super legais, que vão ser coisas muito bacanas, que a gente vai aprender porque a gente gosta daquela situação. E vão ter outras matérias que é similarmente o que era a matéria de português para mim, que não era tão legal. Mesmo assim, a gente vai passar por essas situações, porque no final das contas, a evolução é o ponto-chave. Percebe como uma pequena mudança na reencarnação faz toda a literatura mudar? Porque agora a gente não está mais condicionado a fogo eterno ou ao céu eterno. Na verdade, a gente vai evoluindo através das nossas experiências. E a cada evolução, a cada passo que a gente está, a gente consegue aprender um pouquinho mais da matéria. E assim como o aluno que aprende um pouco mais da matéria, ele começa a ficar mais experiente, assim somos nós. Conforme nós vamos aprendendo mais da matéria, a gente vai evoluindo. E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos. Todos os espíritos foram criados da mesma maneira e todos, né? Será que alguns não foram criados mais felizes e outros foram criados menos felizes? Não, todos foram criados simples e ignorantes. E todos eles têm o mesmo destino, a perfeição. E é lá na perfeição que está a verdadeira felicidade. Então a gente está nesse processo de algumas vidas, nesse processo, nosso espírito passando por experiências, matérias tão legais e matérias não tão legais. A gente está por esse ciclo de experiências para que a gente possa evoluir. Porque a gente não tem uma felicidade plena aqui nesse planeta. O planeta Terra está, né, um outro conceito básico do Livro dos Espíritos, né? Logo na introdução do Livro dos Espíritos estão todos esses conceitos. Né? Existem vários mundos habitados e cada mundo tem uma ordem, assim como numa escola existem várias salas de aula, assim como existem várias escolas e cada escola tem uma determinada lição para ensinar, assim também são os planetas. E este planeta tem uma característica que ele ainda existe mais mal do que bem.
Então a gente nunca vai ter uma felicidade plena no planeta Terra. A gente vai ter momentos de felicidade plena. A gente não vai ter felicidade plena, mas a gente vai ter momentos de felicidade plena. Conforme a gente vai aprendendo as lições, e as lições, às vezes as mais amargas, têm mais lição para ensinar para a gente. Então, quando eu até trouxe o tema, né? Por que umas pessoas sofrem e outras não sofrem? Às vezes é natural eu querer fugir do sofrimento. Eu não quero sofrimento, eu não quero as experiências ruins. Quando eu percebi que, na verdade, eu estou numa escada, subindo escada, e subir os degraus são ruins, é difícil, dá dor subir os degraus. Quem diria a gente aqui por esse centro, né? São vários degraus para a gente conseguir subir até aqui. Isso cansa. Mas quando eu percebi que eu subindo a escada, eu encontrava esse salão e isso me dava muita paz, da mesma forma como na nossa evolução a gente tem uma escada que ela é cansativa, mas que lá na frente cada vez mais a gente vai tendo mais paz. Então a gente começa a mudar o ponto de vista sobre o sofrimento. O sofrimento nada mais é do que um alerta de Deus falando assim, olha, você está desviando do caminho correto. Você está saindo da trilha correta. Volta para a trilha correta. É um alarme. Porque um dos conceitos também básicos do Espiritismo é Deus é eternamente imutável, imaterial, único, soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom. Então, Deus em nenhum momento ele quer castigar ninguém. Em nenhum momento ele está punindo ninguém. Ele criou leis e nós vamos vivendo a vida de acordo com essas leis. É como se eu colocasse a mão no fogo e punisse Deus porque está doendo. Deus não está me castigando porque eu coloquei a mão no fogo. Eu coloquei a mão no fogo, existe uma lei falando que aquilo vai queimar minha mão e vai ativar o meu sistema nervoso e eu vou me sentir um problema com isso. Não é Deus que está me castigando. Sou eu que estou infringindo uma lei e eu estou tendo de retorno aquilo que eu fiz. Mais um conceito básico também, que é a lei de causa e efeito, ou a lei de justiça. Então, todas essas experiências ruins e todos esses sofrimentos ruins, eles estão atrelados ao nosso próprio livre-arbítrio. Todos nós, todo dia, podemos plantar coisas. Todo dia, todos nós plantamos sementes. E a lei de justiça fala assim, você planta o que você quiser, mas você colhe aquilo que você plantou. Acontece que muitas vezes a gente pode estar colhendo nessa vida coisas que nós plantamos nessa vida. E a gente pode também estar colhendo coisas nessa vida que nós plantamos em outra vida. Em ambos os casos, se eu estou tendo uma colheita não tão boa, e eu entendo que Deus é soberanamente justo e bom, eu entendo que eu plantei essa colheita em algum momento. Eu não posso voltar na vida passada e mudar a minha plantação. Eu não posso voltar na minha infância e mudar a minha plantação. Eu não posso voltar 10 anos atrás e mudar a minha plantação. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso aprender com essa colheita para que eu comece a plantar coisas diferentes. Então percebe como uma única mudança modifica toda a forma da gente ver o Evangelho de Jesus, e aí vê de forma diferente, por exemplo, quando ele fala dos talentos. Né? Quando Jesus vai falar assim, olha, o reino de Deus é semelhante a um senhor que veio, entregou 10 talentos para um, 5 para o outro e 1 para o outro. E falou, eu estou indo para uma terra distante, cuidem. O que tinha 10 multiplicou, o outro que tinha 5 multiplicou, e o que tinha 1 enterrou. Em nenhum momento o Senhor cobrou que o que entregou tinha 1 talento entregasse 10. Ele pediu que todo mundo fizesse a mesma coisa, multiplicasse. O 1 deveria transformar em 2, o 5 deveria transformar em 10, e o 10 deveria transformar em 20. Ele pediu, multipliquem, todo mundo pode multiplicar, todo mundo pode usar os seus talentos para plantar coisas diferentes. Todo mundo pode, amanhã, agir cada vez mais alinhados ao que Jesus falou. Mas para isso volta aquele conceito inicial que eu coloquei. Né? Cada vez mais que a gente viver a nossa vida com o nosso ego, quanto mais a gente viver a nossa vida com o nosso eu material, mais a gente vai buscar controle, mais a gente vai buscar para nós, e aí está todos os nossos problemas. Né? Pergunta 933 do Livro dos Espíritos. Né? Assim como quase sempre, né, o homem ele causa os seus sofrimentos materiais, assim também o homem causa os seus sofrimentos morais.
Essa é uma pergunta do Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem, olha, os sofrimentos materiais, às vezes, é causado para o homem e ele não tem controle. Às vezes eu posso, né? Estacionei o carro, roubaram uma peça do meu carro. Eu não tenho controle sobre aquilo. Eu tive um sofrimento material. Ou a minha casa foi assaltada. Então, às vezes, eu não tenho controle sobre o sofrimento material. E os espíritos continuam, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa só palavra, são torturas da alma e a responsabilidade do homem. Ou seja, os problemas materiais, essas experiências negativas materiais, talvez a gente não tenha tanto controle, mas as emoções que ativam dentro de nós estão completamente na nossa mão. Perguntas? Dúvidas? Eu falei, eu vou soltar 5 minutos no final para ver se alguém tem algum ponto. Se faz sentido essa análise, né, dos sofrimentos. Fala aí, André. É uma pergunta. Nós somos espíritos, né, imortal. Então, na encarnação, a gente esquece. Por que esquece? Boa, a pergunta do André aqui. Nós somos um espírito imortal, né? E aí, eu não lembro da minha vida anterior, eu não lembro 3 vidas atrás. Então, por que acontece esse esquecimento, né? Muito do que a gente esquece ou do que a gente não lembra, né, ele é causado por Deus e pelas leis, porque isso atrapalharia a gente de alguma forma, mas isso não deixou de estar lá dentro da gente. É como se fosse uma casa onde algumas vezes a gente, né, Deus falasse assim pra gente, ó, vamos pegar aquele quarto ali e vamos esconder talvez algumas coisas que não foram tão legais que você fez, porque se você ficar olhando essas fotos, se você ficar lembrando disso, você não vai corrigir o teu futuro. Então vamos deixar guardadinho nesse quarto escuro aqui, mas está dentro da casa ainda. Então, sei lá, se numa outra vida eu por algum motivo causei algum mal para alguma pessoa, né? Causei um grande mal, fui lá e roubei todo o dinheiro daquela pessoa. Eu gerei um problema, né? Eu furtei algo que não era meu, eu gerei uma descompensação no universo. Morri, fui para o mundo espiritual, me arrependi, falei assim, cara, olha quanto sofrimento eu causei para aquela pessoa, não faz sentido ter feito aquilo para aquela pessoa, né? Quero voltar lá e reparar. Quero voltar lá, né? Mas por algum motivo essa pessoa veio dentro da minha mesma família. Deus muitas vezes permite que eu esqueça aquela situação e me coloque dentro de um cenário para que eu realmente faça a reparação. Mas aquele débito que eu gerei no passado, ele continua existindo dentro de mim. Então, eu já conheci pessoas que elas lembravam 2 vidas passadas. Eram 2 pessoas diferentes em momentos diferentes, tanto que uma dessas pessoas foi uma pessoa que até fez uma escola de aprendizes, né? Tem a escola de aprendizes do Evangelho, onde a gente vai tentar entender mais sobre o Evangelho. Uma turma passada eu fui secretário dessa turma, e uma aluna era uma dessas pessoas. Ela falou, eu lembro da minha última vida. E eu perguntei, isso te causa paz ou te causa dor? Ela falou, me causa muita dor. Causa muito mais dor do que paz. Eu queria ser como vocês e não lembrar dessas situações. Então, na verdade, o véu do esquecimento é um mecanismo de esconder aquilo que causaria dor para a gente e que atrapalharia a nossa jornada. Mesmo assim, se em algum momento você tem uma dúvida, poxa, será que isso está ligado a um processo do passado? Você faz uma oração, se você vai no teu quarto e se fecha, você recebe uma intuição, se isso for bom para você ou não. Independente disso, o Livro dos Espíritos tem uma pergunta que ele faz, tem os males que vêm de outras vidas e tem os males dessa vida. Os males dessa vida são maiores do que da vida passada, quase sempre. A maior parte dos nossos males são causados nessa vida. Por quê? Porque independente da vida passada ou dessa vida, é eu como espírito que estou causando isso. Deus não quer em nenhum momento punição, Ele quer que eu como espírito eleve, suba de frequência e consiga chegar no reino de Deus, que é o caminho proposto. Mais alguém quer fazer alguma pergunta relacionada a esse tema? Vou tentar fazer uma vez por mês evangelho de perguntas, né? Para acolher. Tranquilo? Então, né? Que a gente consiga tentar entender, poxa, o que eu estou sofrendo? Qual é a dor que está dentro do meu coração? Ou qual é a angústia e qual a aflição? E a gente conseguir buscar no evangelho de Jesus
Por que o que Jesus colocou há mais de 2000 anos se faz tão presente? Porque ele não falou para o lado material. Talvez se ele tivesse falado para o lado material, ele ia falar de coisas, de como você vendia casa, ou de como você investia, ou de como você ia para um porto fazer negócio, ou como que você, sei lá, construiria alguma coisa. Isso ficaria defasado rapidamente, porque avançou muito essas matérias, né, esses campos do nosso mundo. A forma como é feito um vestimento, a forma como é preparada uma comida, isso evoluiu drasticamente. Agora, por que Jesus fala se mantém tão atualizado? Porque ele deu os ensinamentos não para o nosso lado material, ele deu os ensinamentos para o nosso espírito. Todo sofrimento nosso é quando a gente se desvia da lei de Deus. Então, todo sofrimento nosso tem um remédio de alguma forma dentro do Evangelho de Jesus, não necessariamente dentro do Espiritismo, mas do que Jesus colocou. A gente conseguir interpretar o que Jesus colocou, ver o que a gente não está fazendo tão legal, modificar dentro de nós, aí a gente consegue carregar o jugo leve e o fardo tranquilo. Assim como Chico Xavier falou, Jesus não pediu que a gente escalasse o Everest e nem que a gente fizesse grandes maravilhas. Ele só pediu que a gente amasse uns aos outros, né, como a gente ama a nós mesmos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva essa semana.